Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula com o professor Ricardo Encarnação. Em especial, meus alunos da pós-graduação de Direito Processual e Material do Trabalho, como uma aula de complementação para os seus estudos. Penso em fazer aqui uma análise a respeito da estabilidade do empregado que se candidatou e se elegeu a um cargo de diretor ou representante sindical. O enfoque em cima desse parâmetro dentro de um caráter geral do direito material do trabalho com enfoque na Constituição. Então, para melhor compreensão dos elementos, cada instituto correlacionado a essa estabilidade, vamos começar aqui falando do desdobramento que se inicia no artigo 5º da Constituição Federal. Vejamos bem. Eu tenho o artigo 5º e ele vai trazer uma previsão de inviolabilidade do direito à liberdade. É claro que o artigo 5º fala muito mais que isso, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à inviolabilidade, à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Só que o que me interessa por escopo do sindicato e da estabilidade sindical é uma inviolabilidade do direito à liberdade. Poderíamos também colocar aqui, incluir a segurança, mas o foco principal está na liberdade. Quando nós estamos estudando ainda o artigo 5º, nós vamos ver o inciso 2º, que vai tratar um tema crucial, ou seja, o particular ele é livre. Livre quem? O particular. Nós já sabemos que os funcionários públicos lá no artigo 37, que tem outra legalidade, que ele não é tão livre assim. Ele está ligado a obedecer à legalidade. Como que todos os mandamentos dentro das fontes do direito administrativo culminam um comando para o administrador. Ou seja, ou melhor, o funcionário público ele deve seguir a lei como um mandamento maior. O particular ele tem liberdade. Lá diz no inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então você tem essa liberdade e dentro desse escopo nós vamos analisar, aqui faltou o artigo 5º, inciso 2º. Aí nós vamos ver que o artigo 5º, inciso 17º, que vai dizer: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, o que nós vamos ver dentro do artigo 5º, inciso 7º? Liberdade, livre, liberdade. O 5º caput tem a liberdade prevista. Antes do artigo 5º, quando vem falando do capítulo que vai ensejar todas essas inviolabilidades, eu tenho o quê? Os direitos e deveres individuais e coletivos. Então, aqui quando eu estou falando dessa liberdade aqui do inciso 2º, que o particular é livre, é um direito individual. Quando eu já vou para a associação, eu estou falando de um direito coletivo, ou melhor, a associação ela tem que ser criada dentro de um escopo que é direcionado para todos, ou melhor dizendo, para grupo de pessoas, a coletividade. Então, essa liberdade aqui é um tanto mais ampla no sentido quantitativo de pessoas. E
Também nós temos que a de caráter paramilitar não é permitida, é vedada. Por conta de quê? Receio de golpe. Nós já percebemos e compreendemos lá no inciso 44 que a ação de grupos armados contra a ordem democrática, o Estado, contra a ordem jurídica, o Estado democrático de direito é um crime imprescritível. Então nós temos essa vedação aqui que não poderá haver uma associação de caráter paramilitar. E depois dessa lógica, desse desdobramento, nós chegamos nos sindicatos propriamente dito. Então, eu tenho a liberdade, que é o comando do artigo 5º, a inviolabilidade do direito à liberdade. Eu tenho no artigo 2º falando do particular. Eu tenho do 17 falando de uma liberdade voltada aqui para a coletividade, direitos individuais, aí eu vou ter os coletivos. E no artigo 8º eu tenho uma espécie de associação. Então, quando a gente está falando do sindicato, o que é ele? A natureza dele é de associação. Quando você vai lá no artigo 44 da Lei 10.406/2002, o Código Civil, você tem que a associação é uma pessoa jurídica de direito privado. E o que nada mais é o sindicato? Ele possui uma natureza de associação. Ele está ligado à ideia de associação. Só que com alguns desdobramentos diferenciados. Porque você percebe que, quando nós falamos de uma associação, ela pode ser para diversos escopos. Por exemplo, dá para se dizer que existe uma associação que vai atender interesses de determinada vizinhança, de determinadas pessoas que jogam xadrez, de determinadas pessoas que têm um hobby específico. Mas o sindicato ele vai além disso, ele está preocupado com o quê? Com o trabalho, com a família, com pessoas que estão produzindo dentro daquela ideia maior, daquele corpo social lá do artigo 1º, inciso 4. Então, o sindicato, apesar de ter uma natureza de associação, ele tem um grau de importância um tanto diferente, porque ele adentra na sociedade, ele adentra na produção, ele adentra dentro das empresas. Vocês vão perceber numa outra aula que ele é capaz, até juntamente com as empresas, de elaborar uma norma coletiva, que poderia dizer aqui da Convenção Coletiva de Trabalho, que é uma fonte autônoma do direito do trabalho, que tem uma importância crucial no direito do trabalho. Então, é livre a associação profissional e sindical. Nós ficaremos aqui, ó, sindicato, nos termos seguintes. Aí eu vou ter alguns incisos. O que vai me interessar é o inciso 8º. O inciso 8º vai me interessar por conta de quê? Ele vai falar de algo muito importante, ele vai me falar da estabilidade temporária do empregado sindicalizado que se elegeu diretor ou representante sindical. Então, nós temos o sindicato da categoria e nós temos um empregado laborando na empresa que ele faz um registro e depois que inicia esse registro, até um ano após o cumprimento do mandato,
claro ele realmente se elegendo, o que vai ocorrer? E se ele não cometer falta grave? Ele terá esse prazo de estabilidade. Nós vamos falar um pouco dessa estabilidade. Então, rememorando o que foi falado, artigo 5º, inviolabilidade do direito à liberdade. Eu estou dentro do escopo do artigo 5º, que tem um comando bem geral, por conta de que aqui nós vamos ter os direitos e deveres individuais e coletivos. Então, essa liberdade aqui é tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Artigo 5º, inciso 2º, eu estou falando da liberdade do particular. Artigo 5º, inciso 17º, dentre outras liberdades, eu tenho essa aqui, ó, a liberdade que é direcionada para a associação. Olha um outro exemplo, no inciso anterior, eu tenho a liberdade de reunião, desde que frustre outra reunião e avise a autoridade competente. Então seria um outro direito também coletivo. E logo aqui nós temos que é livre associação profissional e sindical, nos termos seguintes. Aí eu vou ter o inciso 8º, que vai falar de estabilidade temporária do empregado sindicalizado que se elegeu diretor ou representante sindical. Só que para nós analisarmos melhor, eu vou pegar essa parte final e jogar aqui no início do quadro. Que aí podemos ver bem o inciso 8º. Eu só coloquei a ideia geral dele aqui. Então, como estamos dizendo, artigo 8º, CF/88. É livre a associação profissional e sindical, observando o seguinte: aí eu pulo aqui para o 8º, que é o que me interessa.
ele é bem grandinho, mas é de todo importante. Então, esse artigo 8º estava aqui no final, eu reescrevi ele em cima. O que nós temos? Artigo 8º. É livre associação profissional e sindical, observando o seguinte, eu me interesso por isso aqui no momento. 8º. É vedada, não pode ter a dispensa do empregado sindicalizado. Mas eu quero que você compreenda assim, ó. Você não pode parar aqui, porque senão tem um erro. O empregado que seja sindicalizado, ele não tem essa estabilidade temporária. Se porventura o empregado sindicalizado vai lá e faz o registro da candidatura para quê? Para o cargo de diretor representante sindical, daquele momento ele passa a ter essa estabilidade temporária. Ainda não houve eleição, ele não sabe se vai ganhar ou não. Mas o sindicato que tem a obrigação de avisar ao empregador e depois do aviso, o empregador não pode dispensar. Houve a eleição e porventura ele não ganhou. Não tem mais estabilidade. A proteção da estabilidade, nesse primeiro momento, vem como? É vedada a dispensa empregado sindicalizado, você nunca pode parar aqui, você tem que ver essa parte, ó, desde o registro da candidatura, que é ofertada por quem? Não é o empregador que vai procurar saber, não é o empregado que vai falar. Quem tem que fazer isso, na verdade, é o próprio sindicato. E se não fizer, não tem estabilidade. Porque é um ônus, é um encargo do sindicato, segundo as OJs e súmulas do TST. Então, vejamos bem, a cargo de diretor ou representante, então você tem que analisar aqui também o seguinte, se porventura é um delegado sindical, segundo as orientações jurisprudenciais do TST, não terá estabilidade. Se porventura for um membro fiscal, isso é pegadinha de concurso público, também não terá estabilidade. Ou é diretor ou é representante do sindicato. Ok? Diretor ou representante sindical. E ser eleito, ainda que suplente. Então nós temos o que no sindicato? Nós temos os suplentes e temos os primeiros, os titulares. Então, se porventura tem os suplentes, ainda assim ele terá essa estabilidade temporária. E eu quero fazer outra observação que é legal, é que se trata do número de pessoas que podem ter essa estabilidade do sindicato. Digamos que um sindicato querendo burlar a lei, queira ter 10 diretores e 30 representantes. Ele não pode. O TST já falou. Somando um e outro, ou seja, titulares e suplentes, nós só poderemos ter um máximo de 14 pessoas. 7 para titular, 7 para suplente. Não pode ter mais que isso. Então, ser eleito ainda que suplente. Vai ser o quê? Titular, 7. Suplente, 7 no máximo. Até um ano após o término do mandato. Tem outro detalhe que é bem legal saber. O que às vezes é perguntado? O mandato do titular de cargo de diretor de um sindicato, ele é de 1 ano. Aí a pessoa marca como correto dentro de uma questão de concurso público, achando que é de 1 ano, por considerar esse 1 ano aqui que é após o término do mandato. Então, mandatos são de 3 anos. E depois de terminar esse mandato de 3 anos, ele ainda terá 1 ano de estabilidade. Isso para evitar que, se porventura ele tenha desenvolvido algum trabalho que trouxe desgosto para o empregador não mande ele embora por animosidade, raivinha, bobeira. Então ele tem 1 ano após. E quantas vezes ele poderá se candidatar ainda? A doutrina nos informa, junto com a jurisprudência, que quantas vezes ele quiser. Por conta de que é um particular e não tem vedação. A lei não veda, então ele é livre. Então ele se sindicaliza e ele pode ficar o tempo que ele quiser. Ou melhor dizendo, pode se candidatar 1, 2, 3 vezes, se perpetuar no próprio sindicato, como diretor ou como representante.
Então, ainda que suplente, até 1 ano após o término do mandato, salvo se cometer falta grave. Aí é aqui que tem um negócio bem legal, que vai tratar do devido processo legal. Vamos relembrar aqui a questão dos funcionários públicos. Você não tem um funcionário público empregado, você não vai ter um funcionário público estatutário, principalmente aquele de cargo efetivo. O que você tem um funcionário público que tem a efetividade? Ele é membro, ele é titular de um cargo, o cargo é dele. Por ele ocupar aquele cargo, eu estou querendo dizer nessas palavras, você vai observar que ele deterá a estabilidade. O que significa estabilidade no direito, principalmente para as relações de trabalho subordinado, seja empregado, seja funcionário público ou qualquer outra área. O que você tem de importante é, para se mandar embora, deve-se respeitar o devido processo legal. Olha que diferente, por exemplo, quando alguém está trabalhando numa função comissionada ou temporária, não como empregado, mas aquele temporário do contrato civil. Ele pode ser dispensado por simples ato administrativo. Dispensado, motivação, foi dispensado, acabou. Mas eu queria falar, conversar, não precisa disso, não existe estabilidade. Agora, quando você vai olhar a dispensa do servidor público estável, que passou por aquele estágio probatório e conseguiu a estabilidade no prazo constitucional de acordo com o artigo 41, que são de 3 anos, ele não pode ser mandado embora se tiver um processo vinculado às ideias do artigo 5º, inciso 54. O artigo 5º fala da inviolabilidade do direito à segurança. São 5, eu estou falando de uma, da segurança. Quando você pula lá para o inciso 54, dentro do escopo do artigo 5º, você tem que ir aos litigantes no processo judicial administrativo e aos acusados em geral, caberá o contraditório e a ampla defesa. E ainda você vai ter os meios de recurso a eles inerentes. Então, quando você está falando que quem litiga nessa área, dentro desse escopo da estabilidade, não poderá ser mandado embora se não passar por um processo. E o que você tem de estabilidade na CLT? Você vem para a estabilidade temporária e observa o seguinte, ó. O empregador pode mandar embora, mas deverá haver o quê? O devido processo legal. Vamos encampar essa ideia aqui em cima. É uma das partes mais importantes no tocante ao empregador ter que se defender. Por conta de que, às vezes, o empregado, pelo fato de ter essa habilidade, ele tende a ficar mais solto, livre, e em face disso poderá cometer circunstâncias que venham atrapalhar a vida do empregador. Então, você tem aqui a estabilidade temporária, do diretor do empregado, diretor ou representante sindical, certo? Só que essa estabilidade, no caso, tal estabilidade ela poderá ser quebrada, tem a estabilidade versus quem? Falta grave do respectivo empregado. Ela poderá ser quebrada através de quê? Eu vou ter um inquérito para apurar falta grave. Então, o empregador,
Ele, diante da falta grave, ele vai suspender o empregado. Ele suspende as atividades do empregado. Ele não fica trabalhando. Ele terá um prazo de 30 dias para o quê? Para entrar com inquérito, que é uma ação de inquérito para apurar a falta grave. E nessa ação de inquérito para apurar a falta grave, ele vai pedir o magistrado para poder demitir, no caso, o empregado. Sendo autorizado, aí ele demite. Não sendo autorizado, ele não poderá demitir. E por que não? Porque ele tem estabilidade. Então, quando eu estava falando de funcionário público, o que eu falei? Para o funcionário público ser demitido ou estável, ele precisa de passar por um processo. Quando nós estamos falando do empregado que tem estabilidade temporária, também. Mas se ele abusa, então eu vou poder mandar embora. Mas eu vou precisar de quê? De um instrumento. Que instrumento é esse? O inquérito para apurar falta grave. E tem natureza de quê? É uma ação. É uma ação trabalhista. É uma ação processual trabalhista. E qual é o prazo depois da suspensão? Prazo: 30 dias após a suspensão. E se o empregador não fizer, decai, vai ocorrer a decadência. O empregador decai desse direito e não poderá mais entrar com inquérito para apurar a falta grave. É bem importante, é bem legal que você vê um seguinte desdobramento. Quem detém estabilidade não pode ser mandado embora, salvo se houver um processo. Da mesma maneira que ocorre com o funcionário público estável, vai ocorrer aqui com empregado que tem essa estabilidade, desde o registro da candidatura ao cargo de diretor ou representante sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o término do mandato. Lembrar que eu disse que o mandato são de 3 anos. E ele poderá ser mandado embora antes? Pode. Em que circunstância? Se ele comete falta grave. Mas o judiciário vai ter que dar, através da ampla defesa e o devido processo legal, esculpido no inciso 54 do artigo 5º, o direito desse empregado se defender. Ok? E tem um detalhe também que é um pouco legal de a gente falar. Nós temos a associação sindical, mas tem outra espécie de associação que é a associação cooperativa. O diretor da associação cooperativa, ele tem estabilidade. Ele tem os mesmos direitos do sindicalizado segundo as normas do TST, ou seja, as orientações jurisprudenciais e as súmulas. Só que tem um diferencial. Quando nós estamos falando da cooperativa, o diretor da cooperativa, ele terá, mas seu suplente não terá. Essa outra pergunta boa que cai às vezes em provas de concurso público e é muito importante e interessante saber. Outro detalhe que é legal saber é quando a gente está falando de transferência. Olha o quesito transferência. Se ele tem estabilidade, ele está ligado a determinada área territorial. E se ele está ligado a essa área territorial, ou ele for transferido, o que vai ocorrer com a representação dele para aquele sindicato? Vai se extinguir. Por esse motivo, o que o empregador está vedado de fazer? Transferi-lo. Não pode. Só que tem uma exceção. E essa exceção é importante saber porque quando se pergunta a respeito dela. Então vamos pegar aqui 2 estados. Fatiando um pedaço da costa brasileira, vamos botar aqui Espírito Santo e RJ, Rio de Janeiro. Então, eu tenho aqui a cidade do Rio de Janeiro. Digamos que eu tenho aqui uma filial, eu tenho aqui uma empresa, tenho uma filial, e aqui eu tenho um empregado que detém estabilidade. Ele não poderá ser transferido do Espírito Santo. Mas imagine que aqui em Vitória eu tenho o quê? Outra filial da mesma empresa. Outra filial dessa mesma empresa. Digamos que essa empresa aqui, na verdade no Rio de Janeiro, ela seja fechada. O que vai ocorrer com esse empregado que está aqui? Ele vai perder o emprego? Não. O que o TST diz?
que ele deverá, na verdade, ir para uma outra empresa do mesmo grupo. Todavia, isso ocorrendo, o que nós teremos? A base do sindicato dele estava aqui. Então, quando ele passa para cá, ele vai perder a estabilidade. Ele não perde o emprego, mas ele perde a estabilidade. E perde a estabilidade por conta de quê? Não há motivos para se manter essa estabilidade, porque ele não está representando mais o sindicato, os membros que o elegeram. Então, perde-se, na verdade, essa estabilidade. Você não vai ter mais essa estabilidade. Então, redizendo, se nós temos se porventura o empregado quer transferir, se o empregador quer transferir um empregado que se sindicalizou e galgou um cargo ou a representação e ele detém estabilidade, ele não vai poder fazer. Mas se aquela filial teve um fim, aí ele será transferido para ele não perder o emprego. Só que ele perde a estabilidade porque os motivos não mais subsistem, por conta de que ele não estará representando mais aqueles membros que o elegeram. E um outro ponto que é legal de nós estarmos falando aqui também é a respeito desse escopo de liberdade, né? Que vocês percebendo que nós falamos do artigo 5º, mas não falamos dos fundamentos da República. Então toda a contextura lá, tanto da dignidade quanto do pluralismo político, que traz essa ideia de liberdade, da dignidade da pessoa humana, estão bem envolvidos nesses elementos. Ok? Então ficamos por aqui e meus alunos da pós, eu mando as perguntas via WhatsApp. Muito obrigado, até a próxima.